E se as Escrituras Sagradas, conhecidas como a Bíblia, tivessem sido criadas por um povo cuja presença nesse contexto você jamais imaginou? E se todo o seu conhecimento da Bíblia representasse apenas um fragmento de um quadro grandioso? E se por trás de suas páginas veneradas se escondesse uma antiga, poderosa e ao mesmo tempo misteriosa tradição espiritual que foi completamente apagada da narrativa histórica oficial? Prepare-se, pois hoje o segredo mais ignorado e talvez mais perturbador nos anais da fé cristã será revelado a você. Existe um mistério oculto cujas raízes se aprofundam por séculos, abrangendo inúmeros manuscritos e se estendendo por impérios inteiros. É um segredo sepultado sob camadas de doutrinas, influência colonial e um silêncio religioso imposto. Estamos falando de uma religião há muito perdida, a dos chamados deuses negros. Não se trata apenas de mitologia africana em seu sentido habitual. Aqui são abordadas raízes espirituais profundas, ensinamentos antigos que precederam a Bíblia em sua forma atual e uma conexão direta e inquebrável entre pessoas negras e o sagrado, que foi sistematicamente destruída, distorcida e substituída. Você já se perguntou por que, ao longo da história, o continente africano, que é, com razão, considerado o berço da humanidade, permaneceu simultaneamente o mais silenciado quando se trata da origem e desenvolvimento das religiões? Por que civilizações tão espiritualmente ricas como Cush, Egito, Núbia, Etiópia e Aksum foram reduzidas a meras notas de rodapé nos estudos bíblicos? A resposta a essa pergunta não é simples, mas é extremamente reveladora. O que você está prestes a descobrir pode chocar, despertar novos pensamentos ou até mesmo causar desconforto. No entanto, se você sente que há algo mais na narrativa oficial da fé, então este material é para você. Ele pode desafiar todas as suas crenças e talvez reuni-lo com a fé ancestral de seus antepassados. Imagine por um momento manuscritos ocultos, escrituras sagradas confiscadas, tradições silenciadas e, por trás de tudo isso, uma realidade perturbadora, mas verdadeira. O Deus adorado por milhões talvez tenha sido descrito por um povo de pele escura, possuidor de fé inabalável e sabedoria espiritual profunda. Imagens em artefatos antigos, em tumbas reais de faraós, em templos esquecidos e em profecias ancestrais contam uma história que poucos ousaram trazer à luz. Quem eram esses deuses negros? Porque suas histórias foram removidas do conhecimento público. E qual é o elo perdido que conecta esses deuses ao Deus da Bíblia? Você já ouviu falar de Cam, Cuxi, Sabá, Candace, o eunuco etíope? Esses nomes realmente aparecem na Bíblia, mas quase ninguém fala sobre o que eles realmente representam, e menos ainda se discute o que foi intencionalmente ocultado por trás desses nomes. Este não é apenas um texto, é um convite ao conhecimento da verdade. Uma verdade que não se encaixa nas estruturas religiosas tradicionais. Uma verdade que clama dos desertos infinitos do Egito às majestosas montanhas da Etiópia. É uma verdade antiga, uma fé que não foi perdida, mas foi conscientemente silenciada. E talvez seja exatamente essa fé a chave para uma compreensão profunda de quem realmente somos espiritualmente. Agora imagine o impacto colossal que isso poderia ter em sua vida. Imagine descobrir que a espiritualidade de seus antepassados não era apenas legítima, mas também serviu de base para muitas doutrinas atuais. Imagine perceber que a conexão entre os deuses negros e o Deus da Bíblia não é heresia, mas, ao contrário, uma herança preciosíssima. Mas por que ninguém lhe falou sobre isso antes? Por que esse tema não é pregado dos púlpitos das igrejas e não é discutido nas escolas de teologia? Estamos nós, como sociedade, prontos para ouvir essa verdade. A humanidade está pronta para reescrever a história da fé, dando aos verdadeiros protagonistas seu devido lugar. O que se seguirá o levará a um passado que ninguém deseja recordar, mas que nos é vitalmente necessário conhecer para a compreensão plena do presente. E só então, talvez, poderemos finalmente restaurar o futuro da espiritualidade africana, preenchendo-o com verdade, identidade autêntica e revelação genuína. Se até agora você sentiu um calafrio interno, uma inquietação incessante ou até mesmo um protesto silencioso ao pensar que capítulos inteiros da história foram conscientemente removidos de sua fé,
Então esta narrativa convoca a uma participação profunda e ativa nesse processo de conhecimento. O material aqui apresentado não é apenas mais um texto encontrado na vastidão da internet. É um verdadeiro chamado. Um chamado dirigido àqueles que sentem uma inconsistência fundamental na forma como a verdade foi apresentada. É um apelo aos buscadores de respostas que ninguém antes ousou trazer à luz. As próximas revelações prometem desvendar mistérios ainda mais profundos e ocultos por trás dos véus bíblicos. Não se trata de uma busca por visualizações, mas sim de alcançar uma visão autêntica. Não de popularidade fugaz, mas de um grande propósito. E cada um que lê isto faz parte desse processo. Convidamos a avançar juntos, pois o próximo capítulo pode mudar radicalmente não apenas as crenças estabelecidas, mas também a própria essência espiritual do ser humano. É precisamente por essa razão que este tema adquire um significado especial e duradouro. Pois aqui não se trata de especulações ociosas ou de teorias infundadas e sem base. Estamos falando de um silêncio deliberado e sistemático. Um silêncio que envolveu séculos, destruindo registros, ocultando nomes e apagando rostos dos anais. Esse silêncio empurrou as pessoas negras para a periferia da fé religiosa, reduzindo-as a meros espectadores, enquanto foram alguns dos principais protagonistas na grande drama espiritual da humanidade. E essa lacuna histórica, esse profundo estranhamento entre pessoas negras e sua verdadeira herança espiritual, ainda ecoa dolorosamente no mundo contemporâneo. Quantas pessoas negras crescem sem encontrar seu reflexo nos textos bíblicos? Quantas delas se sentem espiritualmente incompletas, secundárias, invisíveis dentro de instituições religiosas que proclamam ruidosamente a inclusão universal, mas praticam silenciosamente a exclusão? Com que frequência se viu personagens bíblicos retratados com traços africanos distintos? Quantas vezes foi mencionado em sermões que grandes profetas, reis poderosos e servos fiéis de Deus poderiam ter sido pessoas negras? Muito provavelmente, raramente ou nunca. No entanto, quando uma pessoa decide abrir os olhos e ler as Escrituras Sagradas com atenção e imparcialidade, a verdade se revela. A África está presente na Bíblia de forma muito mais significativa do que nos foi ensinado. E não apenas como um pano de fundo distante e exótico, mas como o berço da sabedoria, o lar de grandes líderes, o palco de eventos cruciais que definiram o curso da história espiritual. Não é por acaso que Abraão viajou para o Egito, que Moisés foi salvo e criado na corte egípcia e que Jesus Cristo e seus pais fugiram para o Egito para escapar da sangrenta perseguição de Herodes. Simão Cireneu, o homem que ajudou a carregar a cruz de Cristo, veio da Líbia. O eunuco etíope foi o primeiro gentio a ser batizado em água. A rainha de Sabá, governante da Etiópia, buscou sabedoria com o rei Salomão. Cuxe, filho de Cam, deu origem a povos e civilizações inteiras. A Bíblia está repleta de menções à África. Mas por que sua presença não ocupa um lugar central nos sermões? Por que é tratada como uma nota de rodapé insignificante? Por que existe um desconforto tão óbvio em reconhecer a presença africana no cerne da espiritualidade bíblica? Talvez a razão resida no fato de que tal reconhecimento mudaria absolutamente tudo. Se a humanidade reconhecesse o papel central e inalienável da África na Bíblia, teria que reavaliar não apenas sua própria trama histórica, mas também a própria maneira de autoconhecimento espiritual. Pois pessoas negras deixariam de ser figuras marginalizadas. Elas se encontrariam no centro da narrativa, não como oprimidas ou vítimas, mas como verdadeiras portadoras da verdade, guardiões de mistérios antigos, herdeiros legítimos de uma fé que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. É por isso que esta narrativa surgiu, pois existe uma necessidade aguda e premente de recontar essa história corretamente e sem distorções. Não para agradar a ninguém ou entrar em confronto sem razão, mas para libertar. Libertar mentes de ilusões, libertar corações de preconceitos, libertar consciências de limitações impostas. Porque uma fé que foi construída sobre o apagamento de um povo inteiro da história não é fé, é um mecanismo de controle. E chegou a hora de recuperar o que foi injustamente tirado e escondido. Nesta narrativa, o leitor será profundamente imerso em temas sobre os quais talvez nunca tenha ouvido falar antes.
Falaremos sobre os deuses negros que precederam o conceito familiar de monoteísmo e como suas características foram incorporadas ou distorcidas nas imagens apresentadas pela teologia ocidental. Será oferecida uma perspectiva sobre o Deus de Israel que poucos ousaram explorar. Será que o Deus adorado por bilhões hoje foi reinterpretado à imagem e semelhança dos impérios europeus? Ou suas origens estão enraizadas em antigas culturas africanas, cuja compreensão do divino estava muito mais próxima de sua verdadeira essência do que aquilo que foi posteriormente padronizado? Nomes, regiões, povos e passagens bíblicas que foram estrategicamente entregues ao esquecimento serão estudados. O leitor descobrirá o Egito bíblico não como uma terra de escravidão, mas como o verdadeiro berço da sabedoria espiritual. Será contada a história da Núbia, Cuxa, Sabá, dos faraós que conheceram Deus, de uma religião viva e profunda, inseparavelmente ligada ao cosmos, aos ciclos naturais, ao espírito e aos ancestrais. Em seguida, será examinada a razão pela qual o poderoso e revelador livro de Enoque foi removido do cânon oficial da Bíblia. O véu será levantado sobre anjos caídos, nefilins, filhos de Deus, e a possível conexão entre essas entidades e as tradições espirituais africanas. Religiões de origem africana serão apresentadas não como caricaturas demonizadas, mas como manifestações espirituais legítimas, guardiãs de fragmentos da verdade que muitos se esforçaram para destruir. E mais, será proposta uma salvação, um retorno às origens, uma reconciliação espiritual entre pessoas negras e sua fé autêntica. Pois não é mais possível fingir que foram apenas escravizados, sem reconhecer que antes disso eles reinaram. Não se pode mais ensinar a Bíblia como se sua história tivesse começado em Roma, quando na verdade ela tem suas origens em regiões com pele escura e olhos ancestrais. Este material também explorará as conexões entre nomes bíblicos e deuses africanos, entre mitos antigos e revelações ocultas. Será demonstrado como as concepções de céu, inferno, alma, espírito, divindade, pureza e maldade foram moldadas pela influência de interesses políticos e como muitas dessas concepções foram distorcidas precisamente para separar as pessoas negras de seu próprio poder espiritual. Será mostrado como a escravidão espiritual, começou muito antes da física e como ela continua até hoje, quando se aceita passivamente uma fé que desumaniza. No entanto, tudo isso fará sentido apenas se o leitor permitir-se sentir, se permitir que estas palavras toquem não apenas a mente, mas também o espírito. Pois, talvez, sua presença aqui não seja por acaso. Talvez algo dentro que anseia por despertar o tenha trazido a esta narrativa. Algo antigo, algo que o conecta a uma verdade que ele sempre sentiu, mas nunca soube como explicar. E se for assim, então você está exatamente onde deveria estar. Chegou a sua hora, o seu momento para abrir os olhos e contemplar a verdade oculta. Sua chance de sair das sombras e retornar ao centro de sua própria história espiritual. Chegou a hora de se perguntar: tudo isso faz um sentido profundo para você? Sente-se um movimento interno, um certo tremor na alma? Pois o que será revelado a seguir destina-se a abalar ainda mais as concepções estabelecidas sobre fé, espiritualidade e identidade humana. Agora faremos uma viagem a um passado ainda mais distante. Antes que os textos sagrados da Bíblia fossem compilados, antes da convocação de quaisquer concílios religiosos e mesmo antes que as grandes civilizações europeias começassem a dominar os discursos espirituais, é lá que se encontram os vestígios daquilo que muitos erroneamente chamam de mito, mas que na verdade pode ter sido a verdadeira origem de tudo o que existe. A pergunta que nos serve de estrela-guia é simples, mas possui uma força imensa. Quem eram os deuses negros antes da era da colonização? Quem foi aquela divindade primordial adorada pelos povos africanos? E que eventos levaram a que essa divindade original fosse suplantada por uma imagem distante, europeia e unificada? Os povos africanos sempre se distinguiram por uma profunda espiritualidade. E não estamos falando de rituais tribais primitivos, ao nível dos quais muitos tentam reduzir suas crenças, diminuindo-as a meros adornos. Estamos falando de cosmovisões inteiras e complexíssimas,
que foram construídas em torno de princípios universais. A conexão inquebrável com a criação, a harmonia entre o mundo visível e invisível, bem como o delicado equilíbrio entre matéria e espírito. Era uma fé cujo fundamento não era o medo, mas uma antiga e profunda consciência do sagrado. Para esses povos, Deus ou os deuses permeavam tudo o que existe. Estavam presentes na terra e nos céus, no corpo humano e no som, no ritmo da dança e nas palavras, no silêncio e naquela energia vital que sustenta todo o universo. Eis o que poucos sabem e menos ainda ousam pronunciar em voz alta. Muitos nomes que hoje são associados ao Deus bíblico foram ativamente usados em culturas africanas milénios antes do surgimento desses textos. Por exemplo, o nome El, tão frequentemente encontrado no Antigo Testamento como um dos títulos de Deus, lembremos de El Shaddai, Elyon, El Roi, já era reverenciado como um ser supremo nas tradições cananeias e africanas muito antes de o judaísmo formar seu monoteísmo definitivo. A raiz dessa palavra é encontrada em várias línguas afroasiáticas e está sempre ligada à ideia de força, grandeza e divindade exaltada. Outro nome poderoso é Yah ou Yah. A semelhança com o tetragrama Ia-Agba-Ve-Eha é simplesmente impossível de ignorar. Essa era uma divindade lunar adorada no Antigo Egito, associada aos ciclos da natureza, à renovação e à proteção espiritual. O mesmo Egito onde Moisés foi educado, onde José alcançou a posição de governador e para onde Jesus encontrou refúgio na infância, já possuía profundos conceitos de unidade divina, códigos éticos, mandamentos espirituais e uma sabedoria ancestral que ainda hoje continua a fascinar pesquisadores em todo o mundo. E quanto a Ra, o Deus Sol? Ele era muito mais do que apenas uma divindade solar. Ra simbolizava a luz da consciência, aquela energia vivificante que ilumina o mundo e revela a verdade. Em algumas tradições, Ra era percebido como o olho que tudo vê de Deus, sendo um poderoso símbolo de justiça cósmica. E essa concepção é notavelmente semelhante àquela que viria a ser associada ao Deus onisciente, onipresente e onijulgador. Esses chamados deuses negros não eram entidades isoladas ou exclusivamente folclóricas. Eles constituíam parte integrante de sistemas espirituais profundos, que incluíam templos, sacerdotes, hierarquias sagradas, extensos textos escritos e rigorosos códigos de conduta. Suas histórias não eram apenas lendas, mas narrativas espirituais autênticas que explicavam a origem da vida, da humanidade, da natureza da alma, os mistérios da morte e os conceitos de eternidade. Sem dúvida, com o tempo, esses deuses foram reinterpretados, demonizados ou simplesmente apagados da memória. No entanto, sua influência ainda pulsa, ainda sussurra através dos nomes que permanecem nas entrelinhas das escrituras sagradas. Permanece uma questão premente. Se os nomes e conceitos mencionados já estavam profundamente enraizados nas culturas africanas, muito antes de a Bíblia receber sua forma canônica, por que essas origens ancestrais foram ocultadas da vista? Porque a espiritualidade africana foi depreciativamente chamada de primitiva, pagã ou até mesmo maligna. E, o que é ainda mais importante, porque tantos cristãos afro-americanos ainda hoje estão convencidos da incompatibilidade de sua fé com suas próprias raízes, como se seguir o caminho divino necessariamente exigisse a renúncia de sua origem. A resposta a essas perguntas, embora possa parecer desconfortável, é extremamente simples: colonização espiritual. Esse foi um processo cruel, mas por vezes silencioso, de desumanização teológica. Ao conquistar terras, escravizar corpos e mentes, os impérios inevitavelmente colonizaram também a própria esfera do divino. Eles de fato roubaram dos povos a imagem de seu próprio Deus e, em troca, ofereceram-lhes uma imagem cuidadosamente moldada para servir aos interesses de poder, dominação e controle. Não é por acaso que, até hoje, um retrato de Jesus representando um homem branco de olhos claros é difundido em todo o mundo, embora todos os dados históricos e geográficos apontem para uma origem étnica completamente diferente. No entanto, é neste exato momento que fazemos uma escolha consciente: reverter esse ciclo.
Escolhemos lembrar, restaurar o que foi perdido, recontar a verdade, pois a verdade espiritual não pode ser propriedade de uma única raça, cultura ou instituição. A verdade é livre e aqueles que sinceramente buscam conhecê-la inevitavelmente se depararão com essas origens esquecidas, mas de modo algum perdidas. Talvez seja por isso que, apesar de todos os esforços para apagar esse passado, ele continua a manifestar-se em canções, danças, rituais, orações, sonhos. Existe algo nas pessoas negras que pulsa, vibra, que carrega a memória do sagrado, mesmo quando não há um nome específico para isso. E isso, caro irmão, cara irmã, não é apenas uma coincidência, é uma herança. É um chamado espiritual. É um lembrete enviado dos céus. Você não começou sua existência na escravidão. Seu começo foi no trono, no altar, no templo, em conexão direta com o divino. E se você sente essa verdade vibrar dentro de você, não a ignore. Se algo está despertando, é porque este material não é apenas informação. É uma ativação. É um portal. É uma reunificação. O Deus que seus antepassados conheceram, invocaram e honraram antes mesmo da existência da Bíblia ou da Igreja, não morreu. Ele foi silenciado, sim, mas nunca vencido. E talvez neste exato momento ele o convida a retornar, não a uma nova religião, mas a uma nova consciência. A uma espiritualidade onde você não precisa se ajoelhar diante de uma fé que o nega, mas pode andar ereto, com dignidade, sabendo que Deus também tem a sua cor. Comecemos com uma das figuras mais reverenciadas da Bíblia. Moisés, o líder que conduziu à liberdade, o homem que falou com Deus face a face, o cabeça do grande êxodo. É preciso refletir. Moisés nasceu no Egito, foi criado na corte do faraó como um príncipe egípcio, imerso no ambiente intelectual e cultural da África, e dominou a mentalidade egípcia, os princípios de governança e as artes da comunicação. Só isso já oferece uma perspectiva diferente para entender sua história. O homem que o Todo-Poderoso escolheu para libertar seu povo teve sua personalidade forjada no cadinho da civilização africana. Ele não era romano nem grego. Ele era um verdadeiro filho daquela terra antiga, carne da carne de um poderoso império africano, um povo com profundo conhecimento tanto dos fenómenos terrestres quanto celestiais, algo que poucos povos possuíam. No entanto, a história não termina aí. As Escrituras Sagradas testemunham que, após sua saída do Egito, Moisés foi para a terra de Midian e tomou por esposa Zípora. E é aqui que surge um detalhe importante, mas frequentemente negligenciado. Zípora era de Cuxé. Sim, é verdade. Suas raízes estavam na antiga terra de Cuxa, uma região hoje conhecida como Etiópia e Sudão. É significativo que no livro de Números, capítulo 12, versículo 1, se narre como Arão e Miriam expressaram seu descontentamento a Moisés por ele ter se casado com uma mulher cuxita. Suas queixas não tinham base doutrinária. A verdadeira razão de sua indignação era a cor da pele da mulher, sua origem étnica e sua linhagem. O que é particularmente notável é que na mesma narrativa o Todo-Poderoso defende Moisés e pune severamente Miriam por seu preconceito. Esses eventos estão claramente registrados nas Escrituras Sagradas. Mas por que esse detalhe importante é tão raramente mencionado nos púlpitos das igrejas? Voltemos à história de José, filho de Jacó. Depois de ser vendido como escravo, seu caminho o levou ao Egito, a antiga cidadela da África. Lá, graças à sua sabedoria extraordinária e profunda perspicácia espiritual, ele ascendeu à posição de governante de fato da maior potência africana daquela época. Assim, José, sendo judeu, foi reconhecido como um líder inquestionável nesta nação de população predominantemente negra e tomou como esposa uma egípcia, Asenate, filha do sacerdote Potífara. Seus filhos, Efraim e Manassés, carregavam uma dupla herança. Eram metade judeus e metade egípcios. É preciso refletir sobre este fato. 2 das 12 tribos originais de Israel, que posteriormente formariam a base de uma parte significativa do povo judeu, carregavam sangue africano. Isso é muito mais do que uma mera nota de rodapé histórica. É um elemento essencial de sua identidade. No entanto, se todos esses argumentos ainda não parecem convincentes o suficiente, vale a pena recorrer a um nome que talvez,
seja capaz de causar o maior impacto em muitos: Jesus. Exatamente, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, em quem milhões de seguidores em todo o mundo creem. As Escrituras Sagradas testemunham inequivocamente que, após o nascimento de Jesus, José e Maria foram forçados a buscar refúgio no Egito, fugindo da ira cruel do rei Herode, e lá permaneceram até que o retorno se tornasse seguro. Não surge a pergunta: por que o Egito foi escolhido como seu refúgio? Por que não a Grécia? Ou qualquer outro estado da época? A resposta reside no fato de que o Egito representava uma terra onde uma criança com traços semitas poderia facilmente se misturar à população local, sem atrair atenção excessiva. Seria possível imaginar um bebê Jesus com pele clara e cabelos dourados passeando tranquilamente pelas ruas do antigo Egito? Tal imagem inevitavelmente atrairia a atenção de todos. No entanto, ele passou despercebido, foi aceito, viveu em paz. Por quê? Provavelmente porque sua aparência correspondia à dos egípcios, um povo africano cuja ligação com o divino e o sagrado o mundo moderno tão persistentemente tenta negar. Não podemos deixar de mencionar outras personalidades significativas cuja contribuição para a história da fé é verdadeiramente grande. Entre eles, o eunuco etíope, cuja história é descrita em Atos 8. Este homem negro, servo da rainha Candace da Etiópia, lia o livro do profeta Isaías a caminho de Jerusalém. Ele se tornou o primeiro gentio a se converter ao cristianismo, o primeiro estrangeiro a receber o batismo cristão, e era um africano de Cush. Essa circunstância tem um significado profundíssimo. O Evangelho alcançou o continente africano antes de se espalhar pela Europa. O cristianismo pisou em solo africano muito antes de ser institucionalizado em Roma. Mas por que isso é tão raramente falado? Se nos voltarmos para as páginas do Antigo Testamento, encontraremos ali o reino de Sabá, governado por uma mulher poderosa, a rainha de Sabá. Ela veio de terras ao sul da Etiópia, trazendo consigo riquezas incalculáveis, muitas perguntas e uma sede insaciável de sabedoria. No rei Salomão, ela encontrou respostas para todas as suas questões. Além disso, segundo algumas tradições, ela teve um filho com Salomão, o que deu início à dinastia real etíope, que se considerava descendente direta do rei de Israel. Isso é um testemunho da profunda conexão espiritual e sanguínea entre a África e Israel, que foi reconhecida por séculos, mas foi esquecida pela narrativa histórica ocidental. Esses personagens bíblicos negros não são de modo algum exceções à regra. Eles servem como prova irrefutável de que a Bíblia tem raízes africanas muito mais profundas do que nos fizeram crer. Egito, Etiópia, Cush, Sabá, Líbia. Esses nomes aparecem nas Escrituras Sagradas dezenas de vezes, e não como terras de pagãos ou inimigos, mas como lugares de refúgio, centros de sabedoria e grandeza espiritual. São lugares onde Deus agiu, falou, protegeu e se revelou. Negar essa verdade significa continuar a cultivar uma fé fragmentada. Significa aceitar uma versão da história em que as pessoas negras aparecem apenas como escravas ou condenadas. No entanto, a verdadeira realidade é que os ancestrais de muitos de nós estavam lá desde o início, ocupando um lugar central no coração da revelação divina. Eles não apenas serviram ao sagrado, eles próprios o encarnaram. Se essas palavras abrem sua mente e expandem sua visão de mundo, saiba que você faz parte desse grande caminho. Você está rompendo ciclos estabelecidos e o que o espera à frente abrirá seus olhos ainda mais. Se sua mente ainda está em turbulência, prepare-se, pois agora pretendemos desconstruir uma das maiores ilusões criadas pela história oficial da fé cristã. Trata-se da ideia de que o cristianismo surgiu e se desenvolveu exclusivamente sob influência europeia, em particular romana. Essa narrativa, repetida por séculos, nos fez acreditar que tudo começou em Roma, onde a Igreja foi estruturada e de onde se espalhou pelo mundo. Mas a verdade é completamente diferente e ela tem pele escura, um nome africano e raízes que remontam a muito antes do surgimento de qualquer catedral europeia. A pergunta que quase ninguém faz é: antes do Vaticano, existiam cristãos negros? E a resposta, que poucos conhecem ou preferem ignorar, é sim. Eles não apenas existiam, eles foram os primeiros. Eles foram os verdadeiros pioneiros da fé que agora chamamos de cristianismo.
Muito antes de Constantino oficializar o cristianismo no Império Romano, muito antes de as cruzes brilharem nos palácios europeus, a fé em Jesus Cristo já ardia intensamente nas terras da Etiópia e do Egito. A Etiópia, de fato, é uma das poucas nações no mundo que pode orgulhosamente afirmar que nunca deixou de ser cristã desde os primeiros séculos. Estamos falando de um povo que recebeu o Evangelho diretamente, que o aceitou com fervor, que o preservou com sangue e suor e que construiu uma tradição cristã muito antes do surgimento do catolicismo romano. Lembremo-nos do eunuco etíope, aquele cujo batismo por Filipe, a caminho de Jerusalém, é detalhadamente descrito nos Atos dos Apóstolos. Este homem não era um cidadão comum. Ele ocupava um alto cargo junto à rainha Candace. Ele tinha acesso às Escrituras Sagradas e buscava incessantemente a compreensão, carregando em seu coração um sincero anseio pela verdade. Ele simboliza não apenas o primeiro africano convertido ao cristianismo, mas talvez o primeiro missionário gentio da nova fé. Ele retornou à Etiópia, carregando consigo algo muito mais valioso do que ouro, a revelação de Cristo. Foi nesta terra africana que o cristianismo começou sua disseminação orgânica, longe da interferência e influência de impérios poderosos. Esse cristianismo etíope, ao contrário do que se difundiu amplamente nos países europeus, estava profundamente enraizado na cultura africana, na espiritualidade ancestral e no simbolismo. Era uma fé que reconhecia Jesus como a luz do mundo, mas que, ao mesmo tempo, não apagava as raízes culturais do povo. Os etíopes não renunciaram à sua identidade para seguir a Cristo. Pelo contrário, eles trouxeram sua singularidade para a nova fé. Nisso reside uma diferença essencial, uma diferença que até hoje levanta questões e discussões. No Egito, a história não é menos notável. Foi lá que surgiu o chamado cristianismo copta, uma das mais antigas e puras tradições da fé cristã. O cristianismo egípcio floresceu já nas primeiras décadas após a crucificação de Jesus, formando comunidades organizadas, tendo bispos consagrados, textos sagrados traduzidos e uma profunda espiritualidade. Essas comunidades resistiram firmemente às perseguições do Império Romano, sobreviveram a inúmeras invasões e preservaram seus ensinamentos mesmo sob ameaça de tortura. A fé ali não era superficial, era instintiva, profundamente enraizada. Se o nome de Fílon de Alexandria lhe é desconhecido, é hora de conhecer este notável pensador. Embora não fosse cristão, ele era um judeu africano, um dos maiores intelectuais de seu tempo. Fílon residia em Alexandria, Egito, e desenvolveu conceitos filosóficos e espirituais que foram posteriormente ativamente utilizados pelos primeiros teólogos cristãos. Por exemplo, a ideia do Logos, da palavra criativa de Deus, como apresentada no Evangelho de João 1:1, foi diretamente emprestada do pensamento de Fílon. Em outras palavras, parte do fundamento teológico do Novo Testamento tem DNA africano. Um judeu africano, interpretando as Escrituras através do prisma de sua própria realidade, influenciou para sempre nossa compreensão de Cristo. Mas por que essas histórias raramente são contadas? Porque o público em geral não sabe que as primeiras escolas teológicas surgiram no Egito, que os primeiros monges apareceram no deserto africano, que os manuscritos mais antigos da Bíblia foram cuidadosamente preservados por monges negros, porque a Igreja Copta da Etiópia não é representada em livros didáticos, documentários cristãos ou estudos teológicos em seminários ocidentais. A resposta é simples: há uma luta pelo controle da narrativa histórica. A espiritualidade negra sempre representou um desafio para aqueles que buscavam controlar a fé. Quando a fé é livre, as pessoas também alcançam a liberdade. Quando a fé tem raízes africanas, ela se torna incontrolável. É por isso que muitos tentaram apagá-la, substituí-la, escondê-la. Assim surgiram as versões descoloridas do cristianismo, Cristos loiros, apóstolos europeus, igrejas de mármore, mas com paredes vazias, desprovidas de memória histórica autêntica. Muitos ignoraram que as rochas da Etiópia já elevavam louvores muito antes da chegada do apóstolo Pedro a Roma. Esqueceu-se também que o deserto africano serviu de refúgio para monges e fonte de visões antes do surgimento das majestosas basílicas romanas.
No entanto, agora esse conhecimento está disponível e é o primeiro passo para a reunificação. A Igreja africana dos primeiros séculos não era fraca, pelo contrário, ela se distinguia pela força, profunda reflexão teológica e poder espiritual. Era liderada por homens e mulheres negros que proclamavam corajosamente os princípios do amor, da justiça, da redenção e da salvação. Eles não precisavam de cruzadas ou de corações conquistados pela espada. Eles conquistavam almas com o fogo do espírito e a firmeza inabalável de sua identidade. Eles deixaram para trás um rico legado. No entanto, ele foi impiedosamente arrancado dos livros, escondido dos sermões e expulso da história aceita. Mas agora esse legado está retornando, emergindo das ruínas, dos antigos pergaminhos e das tradições esquecidas. Ele se manifesta através daqueles que ousam perguntar: quem realmente escreveu essa história que lhes foi contada? E por que nela não há pessoas da cor de sua pele, se suas raízes estão em uma terra tão semelhante à sua própria? Então, se tudo isso ressoa na alma, é preciso conscientizar-se. Essa história deve ser contada e vivida com verdade. Pois as pessoas negras não são meras visitantes no sagrado. Elas são suas herdeiras, suas fundadoras. Quando uma pessoa começa a olhar para o cristianismo com um olhar mais desperto, uma pergunta inevitavelmente surge dentro dela. É um grito silencioso, mas insistente. Se tudo isso é verdade, por que nunca nos contaram? Por que essa informação não está nos sermões, na escola dominical, nas aulas de teologia, nos livros que há tanto tempo circulam nas igrejas? Aqui chegamos a uma parte dolorosa, mas extremamente necessária. Pois não se trata apenas de negligência ou de um descuido acidental. É um silêncio intencional, meticulosamente construído, elaborado por conveniência e, não raro, aplicado com crueldade. Trata-se de um apagamento histórico das raízes africanas da fé cristã, realizado não apenas por omissões, mas também por meio da manipulação direta da narrativa bíblica ao longo dos séculos. Sim, o que se deve enfrentar é a real probabilidade de que as escrituras que nos chegaram foram intencionalmente filtradas, editadas, cortadas e selecionadas. O objetivo era alinhar a fé com projetos de poder. E onde há um projeto de poder, há um interesse inevitável no controle. E onde existe tal interesse no controle, surge a necessidade premente de apagar aquilo que empodera, liberta e restaura a identidade daqueles cuja história foi roubada. E qual povo na fé cristã teve suas origens espirituais mais brutalmente distorcidas e sistematicamente silenciadas do que as pessoas negras? Nos primeiros séculos do cristianismo, muitos textos ricos e profundos circulavam entre as comunidades cristãs. Eles abrangiam uma ampla gama de tópicos, desde narrativas da criação do mundo até complexas percepções espirituais sobre a natureza do bem e do mal. Livros como Enoque, Jasher, o Evangelho de Tomé, o Evangelho dos Hebreus, o Evangelho de Maria, o Apocalipse de Pedro, entre muitos outros, eram parte integrante da prática espiritual de milhares de primeiros cristãos. No entanto, em um determinado estágio do desenvolvimento histórico, foram convocadas assembleias de proeminentes figuras e teólogos, conhecidas como concílios, para elaborar critérios de aceitabilidade e inaceitabilidade no ensino espiritual. Foi nessas reuniões que se decidiu quais textos eram dignos de permanecer na composição das Sagradas Escrituras e quais deveriam ser entregues ao esquecimento. Como resultado desse processo, alguns livros foram excluídos, certos personagens foram apagados da narrativa e conceitos inteiros foram submetidos a uma revisão radical. É importante notar que a força motriz dessas mudanças não foi apenas espiritual, mas também, e talvez principalmente, interesses políticos, ménicos e coloniais, que buscavam afirmar uma determinada visão de mundo. Sugiro ao leitor que reflita sobre as seguintes questões. Se textos que testemunhavam vividamente a influência africana na formação da fé cristã foram propositalmente excluídos, como isso poderia ter distorcido nossa percepção espiritual contemporânea? Se as imagens de personagens negros foram clareadas ou completamente ocultadas da narrativa, de que forma isso afetou a autoimagem de afro-americanos e outras pessoas negras diante do divino?
Se as mais antigas tradições cristãs africanas foram intencionalmente ignoradas, como isso se refletiu na autoridade espiritual e na identidade de toda uma cultura, privando-a de parte de sua herança histórica? As ações tomadas em relação à Bíblia foram muito além da edição comum. Foi, na verdade, uma cirurgia teológica. E uma das partes que mais sofreu com essa intervenção foi justamente a alma africana da fé. Textos que ofereciam visões mais místicas, simbólicas, profundamente ligadas à veneração dos ancestrais e à espiritualidade natural, foram rotulados como heresia, gnosticismo ou superstição pagã. Mas surge uma questão legítima. Esses textos realmente representavam heresia ou seriam apenas interpretações não europeias da mesma verdade espiritual eterna, expressas em um paradigma cultural diferente? A Igreja, como estrutura institucional, tornou-se cúmplice desse processo de apagamento e esquecimento. Aqui não se trata da Igreja como o corpo místico de Cristo, unido por um laço espiritual, mas de uma organização religiosa específica, construída em torno de uma fé que, muitas vezes, foi destinada mais a controlar do que a libertar as almas das pessoas. Ao longo de muitos séculos, a fé foi usada como uma poderosa arma, e como qualquer arma, ela precisava de munição. Essa munição foi justamente a manipulação da verdade, expressa na imposição de uma única interpretação unificada, bem como na exclusão das vozes de pessoas negras, mulheres, asiáticos e povos indígenas. Essas vozes que também viram Deus, ouviram Deus, sentiram Deus, foram silenciadas porque não se encaixavam no projeto global de dominação cultural, estreitamente entrelaçado com interesses políticos e religiosos. O mais chocante é a percepção de que esse silêncio e esquecimento continuam até hoje. Basta observar quantas igrejas modernas ignoram completamente a rica história do cristianismo etíope. Quantos pastores não sabem que o cânon etíope contém significativamente mais livros do que o europeu? Quantas escolas teológicas nunca mencionam que os manuscritos mais antigos da Bíblia foram cuidadosamente preservados em monastérios africanos? Quantos cristãos nunca ouviram que a versão copta do Evangelho é considerada uma das mais precisas e fiéis ao original grego? Tudo isso existe, é real, mas foi enterrado sob séculos de doutrina eurocêntrica que buscava afirmar sua exclusividade. E quando alguém tenta trazer essa verdade à luz, a condenação é imediata. Pessoas que ousam fazer perguntas são acusadas de desviar da verdade, de interferir no que não se deve interferir, de misturar o mundano com o sagrado. Mas o que pode ser mais mundano do que o ocultamento intencional da verdade para preservar o poder? O que pode ser mais mundano do que o empobrecimento espiritual de um povo inteiro, privado de sua herança, para que ele obedeça docilmente sem fazer perguntas? Em algum lugar no mundo invisível, age uma poderosa força espiritual que busca separar as pessoas negras de sua origem divina ancestral. A razão reside no fato de que, quando um povo compreende sua verdadeira linhagem espiritual, ele desperta. Tal pessoa deixa de ser apenas uma adepta passiva de dogmas, ela se torna consciente. E um crente consciente representa uma séria ameaça para sistemas que prosperam à custa da alienação, pois ele não se curva a nenhuma doutrina. Ele anseia por conhecer suas raízes, entender quem ele realmente é e perceber por que foi ensinado por tanto tempo a odiar a si mesmo, mesmo no seio de sua própria fé. O silêncio da Igreja não foi um sinal de inocência, foi estrategicamente conveniente. E agora é a hora de quebrar esse silêncio com revelação, coragem, estudo profundo e espiritualidade vibrante. O propósito deste ato não é causar uma revolta, mas promover uma restauração. Não dividir, mas lançar luz sobre o que estava oculto. Pois não há verdadeira libertação sem memória. Não há reencontro sem uma identidade clara. E a salvação completa permanece inatingível quando metade da história é arrancada da alma de um povo inteiro. Assim, se esta verdade ressoa vibrando nas profundezas da alma de alguém, ele deve perceber que não são apenas palavras. É um manifesto, e não é apenas um material em vídeo. É um movimento nascente, e ele faz parte dele. Até agora, o véu do esquecimento já começou a se dissipar, mas agora é preciso mergulhar em uma área ainda mais profunda e misteriosa.
em um território onde a maioria dos guias espirituais prefere não entrar, onde o silêncio se torna quase absoluto e a audácia de fazer perguntas pode até parecer heresia. No entanto, a verdade não pede permissão, ela se impõe. E quando a verdade toca o espírito, nenhuma doutrina é capaz de sufocá-la. Permita-me agora referir-me a um livro que foi excluído, rejeitado e ignorado, mas que contém revelações tão poderosas que, quando compreendidas à luz do legado dos ancestrais negros, são capazes de transformar completamente nossa percepção do mundo espiritual, da queda dos anjos e da própria origem do mal. Estou falando do livro de Enoque. Este texto, atribuído ao patriarca Enoque, bisavô de Noé, é mencionado na própria Bíblia. Mais precisamente na Epístola de Judas 1:14, onde o autor literalmente cita a profecia de Enoque sobre a vinda do Senhor com seus milhares de santos para julgar a terra. Em outras palavras, o texto era conhecido, considerado válido e respeitado. Mas então, por que foi removido? Por que desapareceu dos cânones oficiais da maioria das tradições cristãs? E o mais importante, por que este livro causa tanto medo até hoje? No livro de Enoque é encontrada uma descrição detalhada da rebelião de alguns anjos que desceram à terra, chamados vigilantes, e tomaram para si mulheres humanas, gerando uma prole híbrida conhecida como Nefilim, ou gigantes. Acredita-se que este episódio tenha sido uma das causas do dilúvio, pois essas criaturas corromperam a criação original, ensinando à humanidade mistérios celestiais, tecnologias espirituais, artes ocultas e a manipulação da natureza e da carne. O texto vai além do Gênesis, expandindo a história e revelando profundas camadas espirituais, muitas das quais se alinham com antigas tradições africanas, que falam de seres estelares, mestres celestiais e linhagens sagradas conectadas ao céu. Aqui surge uma pergunta que poucos ousam fazer. E se os vigilantes, aquelas figuras misteriosas, fossem representantes dos povos negros? E se as linhagens que as herdaram parte do conhecimento secreto deles tivessem raízes africanas? E se a rebelião dessas entidades carregasse não apenas um subtexto espiritual, mas também racial, étnico e cultural? Um conflito entre uma poderosa força celestial e a humanidade negra, que possuía uma conexão direta com os mistérios do divino. O que aconteceria com toda a narrativa estabelecida que, por séculos, foi construída em torno da ideia de santidade branca e a espiritualidade europeia? A profundidade dessa questão é verdadeiramente surpreendente. No imaginário coletivo, os anjos são tradicionalmente retratados como seres brancos, de cabelos loiros, com traços europeus, gentis e sublimes. No entanto, a Bíblia, e muito menos o livro de Enoque, não os descreve dessa forma. Pelo contrário, Enoque revela que essas entidades possuíam uma aparência radiante, mas imponente. Eram guardiões da sabedoria e todo contato com eles deixava as pessoas maravilhadas, as cegava e, às vezes, até as privava da razão. Agora, se essas criaturas desceram à terra, viveram entre os humanos e tomaram mulheres terrestres para si, por que se deveria supor que sua aparência era europeia, quando todas as evidências indicam que o local desses eventos fatídicos foram o continente africano e o Oriente Médio? Existe uma possibilidade que foi cuidadosamente apagada da memória histórica. A possibilidade de que os grandes mistérios espirituais, incluindo as revelações celestiais, foram originalmente concedidos aos povos negros, e que esses povos, ao longo do tempo, foram punidos, perseguidos ou destruídos por manterem essa conexão direta com os mistérios dos céus. Isso poderia explicar, por exemplo, o medo e a demonização de algumas culturas africanas que praticavam rituais antigos. Suas ações eram percebidas como algo proibido, embora na verdade estivessem apenas restaurando conhecimentos ancestrais transmitidos por seres de outra dimensão. O livro de Enoque sugere que a origem do caos espiritual no mundo está enraizada na ruptura entre o céu e a terra, e que essa ruptura ocorreu através da mistura do divino e do humano. Agora, imagine como isso afeta a compreensão de algumas linhagens africanas que sempre mantiveram o conceito de reinado espiritual, sangue sagrado e origem divina. Não é por acaso que muitos reinos africanos se consideravam descendentes diretos dos céus. Essa ideia é encontrada nas tradições etíopes, núbias, egípcias e iorubás.
E é curioso que o mesmo tema apareça em Enoque, uma linhagem espiritual que guarda o mistério dos céus, mas que é constantemente atacada e desacreditada. A Igreja Institucional não reconhece oficialmente o livro de Enoque. E isso não acontece apenas porque seu conteúdo é difícil de interpretar. É porque ele destrói as estruturas criadas para manter o mistério longe das mãos daqueles que anseiam por liberdade espiritual. O livro revela segredos sobre a origem do mal, a manipulação da humanidade, os ciclos celestiais, a justiça divina e a queda de grandes entidades. Tudo isso é expresso em uma linguagem simbólica que para muitos parece estranha, mas para os iniciados, aqueles que estão conectados à antiga sabedoria africana, é perfeitamente compreensível. É impossível ignorar o fato inegável de que o único lugar em todo o planeta onde o livro de Enoque foi preservado em sua forma original e completa é a Etiópia. Essa afirmação é absolutamente verdadeira. Enquanto o mundo ocidental, em sua maior parte, o entregou ao esquecimento e à rejeição, a tradição espiritual etíope preservou cuidadosamente este texto, reconhecendo-o como escritura sagrada. E como se sabe, a Etiópia foi uma das primeiras nações na história da humanidade a adotar o cristianismo. Seria isso uma mera coincidência, ou seria um testemunho convincente de que alguns povos africanos foram escolhidos para cumprir a missão de guardar conhecimentos espirituais que o resto do mundo não estava pronto para aceitar? E se as entidades chamadas vigilantes, na verdade, estivessem longe da imagem demoníaca vulgar e representassem seres que concederam aos povos negros as chaves para profundas verdades espirituais? Essas verdades foram posteriormente declaradas perigosas, apenas porque não se encaixavam nos rígidos quadros dogmáticos do cristianismo europeu. E se os Nefilim não fossem apenas parte de uma antiga linhagem, mas também uma linha espiritual que não foi destruída e que continua a existir até hoje, permanecendo em uma espécie de sono espiritual, aguardando o seu despertar? Tal visão provavelmente parecerá muito radical para muitos. No entanto, talvez seja percebida como tal apenas porque fomos sistematicamente ensinados a rejeitar tudo o que nos posiciona como verdadeiros protagonistas espirituais. Fomos ensinados a nos ver exclusivamente como alunos, mas nunca como herdeiros, como servos, mas nunca como guardiões, como imitadores, mas nunca como verdadeiros criadores da fé. Mas agora, à luz de novas revelações, todos os elementos deste quebra-cabeça começam a se encaixar em seus devidos lugares. Se o livro de Enoque desperta algo secreto em alguém, se a ideia de linhagens espirituais intimamente ligadas aos ancestrais negros provoca uma profunda ressonância na alma, então essa pessoa não está sozinha. Na própria essência do espírito há um chamado que toca às cordas mais profundas do ser. Se tudo o que foi ouvido até agora começou a despertar algo que parecia adormecido nas profundezas do mundo interior, então a informação subsequente pode ser ainda mais significativa e penetrante. Pois agora a questão se torna ainda mais provocativa, mais desconfortável, mas ao mesmo tempo mais profundamente libertadora. E se o Deus da Bíblia não for uma invenção completamente nova e nem uma prerrogativa exclusiva de um único povo, mas sim uma continuidade espiritual ininterrupta de algo que já existia nas terras negras muito antes de os textos bíblicos serem escritos? E se o Deus de Israel for, na verdade, uma reinterpretação, uma nova expressão de antigas divindades africanas? E não se trata aqui de uma cópia direta ou plágio, mas sim de uma revelação progressiva e contextualizada, que se dirige às pessoas através de símbolos e imagens já profundamente enraizados em sua consciência cultural e espiritual. É preciso refletir profundamente sobre isso. Quando analisamos cuidadosamente os atributos dos deuses africanos pré-coloniais, aqueles que são comumente chamados de deuses negros, descobrimos uma semelhança tão impressionante e profunda com as características tradicionalmente atribuídas ao Deus de Israel, que é simplesmente impossível ignorar. Comecemos com uma das concepções mais centrais e fundamentais. Um Deus que possui um olho que tudo vê, um ouvido que tudo ouve, é onipresente, age sempre com justiça e exige de seus seguidores lealdade incondicional. Essa ideia não é de forma alguma uma prerrogativa exclusiva da tradição judaica.
Entre os povos africanos, tal conceito existia há milénios. Os antigos egípcios, por exemplo, reverenciavam Ra, o deus Sol, não apenas como uma divindade astronómica, mas também como uma consciência abrangente que ilumina e esclarece tudo o que existe. Ra era aquele que via absolutamente tudo, que exercia o julgamento justo, que sustentava a vida em toda a sua diversidade através da luz vivificante. O mesmo princípio reaparece na concepção do Deus hebraico como Yahvé, aquele que vê, que guia seu povo através do deserto vasto por meio de uma coluna de fogo e uma nuvem, elementos que estão diretamente conectados à luz e à presença divina. Seria isso uma mera coincidência ou seria um profundo reflexo da mesma eterna verdade espiritual, expressa apenas em diferentes linguagens culturais e linguísticas? Na cosmovisão do povo Yorubá, por exemplo, encontramos Olodumare, a divindade suprema, o criador primordial de tudo o que existe. Essencialmente inatingível, mas que se manifesta em tudo através dos orixás. Olodumare atua como guardião da ordem mundial, árbitro moral da humanidade, concedendo e tirando a vida, ouvindo as súplicas dos justos e punindo o mal. Isso não nos remete à imagem de Deus que se revelou a Moisés no Monte Sinai. O mesmo Deus que se manifesta com poder, que é espírito, que fala, liberta, guia e exige o mais alto comportamento moral. E se olharmos para Zambi-Pungu, a divindade suprema do povo Bantu, deparamo-nos com um Deus criador, invisível, atemporal, fonte inesgotável de toda a energia vital, que soprou vida no homem e está constantemente presente na natureza. E novamente vemos um paralelo direto com o Deus bíblico, aquele que soprou o fôlego de vida em Adão, que apareceu na sarça ardente, que é palpável no sopro do vento, no fluxo da água, na chama do fogo e nas profundezas da terra. É aqui que reside o sentido mais profundo desta revelação. Essas divindades africanas não eram politeístas no sentido ocidental convencional. Havia um único Deus supremo com múltiplas manifestações personificadas, que entrava em contato espiritual íntimo e próximo com as pessoas. Exatamente como lemos nas Sagradas Escrituras quando Deus se apresenta na forma de fogo, voz, luz, vento, presença invisível. Tais semelhanças nas manifestações não devem ser vistas como heresia. Pelo contrário, são uma evidência de que o divino sempre se dirigiu à humanidade através de símbolos que eram compreensíveis para suas culturas. Mas por que então essas divindades africanas foram rotuladas como pagãs, demoníacas e indignas? A razão é simples. Reconhecer que o Deus da Bíblia possui traços, nomes e atributos das divindades africanas inevitavelmente destruiria o monopólio espiritual europeu. Se o Deus que libertou os judeus da escravidão egípcia é semelhante ao Deus que guiou os povos africanos antes da chegada da colonização, isso significaria que os negros nunca estiveram longe de Deus. Pelo contrário, eles estavam mais próximos do que poderiam imaginar. No entanto, o sistema religioso precisava criar a ilusão de que a salvação só era possível através de uma nova religião, uma nova imagem, uma nova linguagem, uma linguagem que excluía os tambores, os cânticos antigos, o transe sagrado, a energia do corpo e a dança como forma de oração. Tudo isso foi declarado como artimanhas do diabo, embora na verdade fossem formas autênticas de conexão com o sagrado, herdadas de gerações que sabiam que o Espírito se manifesta onde a verdade reina. Poderia realmente ser que o Deus revelado nas Escrituras nunca antes havia se dirigido aos povos africanos? Poderia ter acontecido que o Deus que escolheu Abraão ignorou civilizações que naquela época já construíam templos, criavam oráculos, escolas espirituais e códigos morais, enquanto o povo judeu ainda estava se formando? Ou é mais provável que o Deus, que é Espírito onipresente e eterno, sempre esteve presente, mas foi reconhecido sob diferentes nomes, por diferentes povos, de diferentes maneiras, nunca perdendo sua essência autêntica? Alguns chamam isso de sincretismo. No entanto, talvez ninguém tenha lhe dito que o sincretismo surge apenas quando uma fé é imposta à outra. O que estamos fazendo aqui não é uma mistura de crenças, mas um profundo reconhecimento das raízes. Estamos redescobrindo o caminho espiritual traçado por nossos ancestrais, antes que a colonização espiritual os forçasse a esquecer quem eles realmente são.
Se o Deus africano representava a encarnação da luz, justiça, sabedoria, onipotência, amor e exigia de seus seguidores pureza de coração, prontidão para o autossacrifício, lealdade inabalável e observância da aliança, então torna-se evidente que o Deus da Bíblia tem muito mais em comum com as tradições africanas originais do que com o modelo ocidental que foi imposto. E essa descoberta, meu irmão e irmã, muda radicalmente todo o quadro, pois significa que não há necessidade de renegar suas raízes para alcançar a espiritualidade. Não há necessidade de recorrer a conceitos europeus de fé para alcançar a salvação. Talvez seja preciso apenas lembrar que o Deus que se busca já estava presente nos olhos da avó durante suas orações. Ele já habitava no canto do terreiro, onde a oração da aldeia era feita, e nas palmas das mãos que preparavam a comida com reverência. O Deus que se busca já vive dentro de cada pessoa. Se tudo o que foi ouvido até agora foi recebido com a devida atenção, então provavelmente já se começa a sentir uma certa emoção, uma certa luz que se acende nas profundezas da consciência, algo que desafia tudo o que foi ensinado sobre fé, história e ancestrais. É exatamente esse sentimento que se deve explorar agora, pois a compreensão da presença e do significado dos deuses negros, a reflexão sobre as verdadeiras origens dos personagens bíblicos, o reconhecimento da profundidade do cristianismo africano que precedeu Roma, a percepção da magnitude do apagamento histórico e o mergulho nos mistérios do livro de Enoque. Tudo isso não é apenas um conjunto de informações. Tudo isso carrega consigo consequências práticas e espirituais diretas. Isso transforma todas as crenças sobre a fé, identidade e a espiritualidade negras. Imaginemos por um momento como seria a fé se desde a infância todos nós soubéssemos que a espiritualidade negra não é marginal, secundária, distorcida ou proibida. Imaginemos que crescemos conscientes de que Abraão, Moisés, José, o eunuco etíope e até Jesus tinham profundas conexões com as terras africanas, que a Bíblia é permeada pelo espírito africano e que os deuses negros precederam e moldaram a compreensão moderna de Deus no mundo. Imaginemos o impacto que isso teria na forma como os cristãos negros se percebem diante do divino. Não mais como subordinados, nem como aqueles que precisam da aprovação de culturas externas para se sentirem espirituais, mas como portadores de uma herança direta do sagrado, do conhecimento celestial e da conexão com os primeiros seres que habitaram a terra e conversaram com Deus. Quando isso é compreendido, tudo muda. A fé deixa de ser apenas um conjunto de regras e rituais herdados de tradições europeias. Ela se torna uma ponte viva, conectando o indivíduo aos seus ancestrais, ao cosmos, aos mistérios que sempre estiveram disponíveis, mas permaneceram ocultos. A oração deixa de ser uma prática mecânica e se transforma em um diálogo profundo com o mesmo Deus que iluminou o Egito, abençoou a Etiópia e falou através dos deuses negros muito antes de Moisés receber a lei. Cada palavra bíblica, cada passagem, cada mandamento adquirem um novo peso e relevância. A pessoa entende que não é apenas um seguidor, é um herdeiro de uma antiga linhagem espiritual, de uma tradição que sobreviveu ao esquecimento, à opressão, à colonização e às tentativas de apagamento. E isso afeta radicalmente a identidade dos cristãos negros. Porque o reconhecimento dessa herança não é apenas a descoberta de fatos históricos. É o reencontro com a própria alma, a recuperação da dignidade que foi tirada ao longo dos séculos e a aquisição de um poder espiritual que sempre existiu, mas foi silenciado. A fé deixa de ser algo imposto de fora e se torna algo que a pessoa vive, compreende e aceita completamente como seu. O conhecimento de que a espiritualidade africana foi central na formação do cristianismo, que os primeiros textos, as primeiras práticas, os primeiros rituais e até os primeiros líderes espirituais eram negros, muda radicalmente a relação com Deus. Deus deixa de ser um conceito europeu ou institucionalizado distante e se torna uma presença próxima, familiar, ancestral. Algo que flui nas veias, que ressoa no sangue, que desperta a memória e a identidade. É preciso imaginar o profundo impacto social e comunitário de tal descoberta. Comunidades inteiras poderiam começar a repensar sua fé,
a honrar seus ancestrais com nova reverência e a elevar aquelas tradições culturais que até então eram injustamente consideradas secundárias. Pode-se imaginar escolas dominicais onde os currículos não se limitariam apenas a narrativas de heróis bíblicos distantes, mas também demonstrariam de forma convincente que a espiritualidade negra, desde as origens do cristianismo, desempenhou um papel central e protagonista. Imagine como os jovens negros, ao se verem refletidos nas figuras bíblicas sagradas, perceberão que o princípio divino também é inerente à sua cor de pele, aos seus cabelos, ao seu corpo, ao seu sangue. Isso transformará sua autoestima espiritual, seu senso de pertencimento e seu poder pessoal de forma irreconhecível. No horizonte surgirá uma nova geração de líderes espirituais cheios de uma confiança inabalável de que não precisam pedir permissão para serem santos, ministros ou profetas. Eles nascem com esse direito inalienável. E essa transformação não será exclusivamente pessoal. Ela abrangerá todo o coletivo. Quando uma comunidade reconhece e aceita suas profundas raízes espirituais, quando se compreende que elementos como divindades negras, personagens bíblicos negros, as manifestações históricas do cristianismo africano e textos apócrifos, em particular o livro de Enoque, representam partes intrínsecas e fundamentais de sua herança, a narrativa cultural dominante passa por uma transformação radical. Ela deixa de impor invisibilidade ou prescrever submissão. Em vez disso, começa a celebrar a presença, a dignidade, a força interior e a sabedoria profunda. Isso pode ser comparado a se toda a história fosse reescrita não nas páginas dos livros, mas diretamente na consciência espiritual daqueles que estão dispostos a ouvir esta nova verdade. E essa reescrita não se limita apenas a um significado simbólico. Ela adquire um poder real e tangível sobre as crenças, as decisões tomadas, os relacionamentos interpessoais e a prática espiritual diária. Redefine completamente a forma como cristãos negros se dirigem em oração, como estabelecem conexão com Deus, como interpretam as Sagradas Escrituras e como transmitem sua fé às futuras gerações. Agora, para todos que se aprofundam nessas reflexões, surge naturalmente a questão: se todas essas afirmações são verdadeiras, se é reconhecido o fato inegável da presença constante de Deus no continente africano, se as tradições negras realmente moldaram os fundamentos da fé cristã desde sua origem, e se a história apresentada ao grande público se mostrou sujeita a manipulações, então, como agir com esta verdade recém-descoberta? De que forma o indivíduo permitirá que ela transforme sua própria vida, sua identidade espiritual, seus relacionamentos com os ancestrais e com a própria divindade? Pois o conhecimento, por mais profundo que seja, é apenas o estágio inicial. As verdadeiras mudanças vêm com a aplicação dessa verdade no cotidiano, com sua vivência e um profundo despertar espiritual. Para aqueles que chegaram a este ponto de compreensão, é importante reconhecer: isso não é apenas um despertar, é a participação em uma jornada que poucos ousam empreender. E por isso cada pessoa assim, sem dúvida, merece grande reconhecimento.